Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. No e-mail que está vindo aqui, nós vamos acompanhar um caso de um namoro que na verdade não é namoro, sabe, uma coisa não resolvida? E aí um fica empatando a vida do outro e isso se estende por anos. Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu lembrar a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá André, me chamo tal, tenho 29 anos. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo seu trabalho. Você não me conhece, mas te considero um amigo desde que conheci seu canal em 2016. No fim do meu último relacionamento, nunca deixei de te acompanhar. Muito obrigado. Minha história começa também em 2016, quando conheci o fulano de tal, despretensiosamente pelo Tinder. Depois de algum tempo de conversa, resolvemos nos conhecer pessoalmente. Na época, eu morava em outra cidade, pois estava fazendo faculdade, e ele também fazendo faculdade, mas em outro lugar. Estávamos a 140 quilômetros de distância. Nos encontramos essa única vez. Logo, eu terminei a faculdade e voltei para minha cidade. Ele trancou a faculdade e também voltou para a cidade dele, em outro estado. E assim permanecemos até o dia de hoje, a uma distância de 9 horas de viagem. Nossa, 9 horas? Caramba! Durante todos esses anos, nos encontramos mais 2 vezes. Até tentamos nos encontrar mais vezes, mas nossas vidas estavam muito conturbadas e sempre algo acabava dando errado, mas mantivemos contato. Fomos amadurecendo, crescendo e sempre acompanhando a vida um do outro. Às vezes, ficávamos alguns meses sem nos falar. Eu me envolvi com algumas pessoas, ele com outras, mas sempre acabávamos voltando um para o outro. Depois de um tempo... Então pera lá. Então eu achei que fosse um relacionamento à distância, mas não é. Acabavam se envolvendo com outras pessoas, tal, mas acabavam voltando um para o outro, ou seja, acabavam retomando o contato virtual, mas retomavam. Depois de um tempo, eu percebi que realmente tinha um sentimento muito forte por ele, mas achei que seria passageiro, que em algum momento eu iria me apaixonar por outra pessoa e esquecê-lo, porque não estava nos meus planos ter um envolvimento sério com alguém de tão longe. Mas por algumas vezes a história se repetiu. Eu conhecia alguém e ficava esperando que me despertasse um sentimento maior do que eu tinha pelo fulano de tal. Mas não acontecia. Algum tempo atrás, não vou saber exatamente quando, nós tivemos uma conversa que acredito que tenha sido um divisor de águas para ele. Ele propôs que tentássemos nos ver com mais frequência. Disse que gostava muito de mim e que talvez futuramente poderíamos conseguir ficar mais perto. Ele trabalha em home office no momento e eu trabalho na prefeitura da minha cidade, mas não sou efetiva. Eu disse que não achava que isso daria certo, que estava passando por um momento financeiro muito complicado. As viagens, além de desgastantes, seriam caras e que naquele momento eu não via possibilidade para nós. Bom, depois disso continuamos conversando, mas ele nunca mais tocou no assunto. Eu conheci uma outra pessoa, resolvi me afastar um pouco dele e investir nessa outra possível relação, pois era um homem muito bom, de caráter, que tinha todas as características que eu procurava em alguém. Porém, o tempo foi passando e nem eu criei um sentimento por ele, nem ele por mim. E por mais que eu estivesse sem contato com o fulano de tal, eu tinha cada vez mais certeza do meu sentimento por ele, mas estava decidida a não ir mais atrás. Acontece que cerca de um mês atrás, ele veio falar comigo. Disse que sentia minha falta e voltamos a nos falar diariamente. Eu, então, já em uma situação financeira um pouco melhor e certa de que eu precisava dar uma chance a nós, mesmo que desse errado, eu precisava fazer essa tentativa. Achei que seria mais fácil superar algo que tentei e deu errado do que algo que sempre foi uma ideia e nunca aconteceu.
Bom, esse raciocínio é bom. Esse raciocínio é bom. Vou até repetir para você que estava cochilando aí ou perdeu. Achei que seria mais fácil superar algo que tentei e deu errado do que algo que sempre foi uma ideia e nunca aconteceu. E você tem razão. É verdade. É mais fácil superar algo que você tentou e deu errado do que esse algo que sempre ficou no mundo da ideia, só que nunca aconteceu. Por isso que tem gente que às vezes desenvolve relacionamentos com pessoas do passado. Então, por exemplo, tive uma pessoa no passado, a gente se relacionou, nós ficamos saindo durante 10 meses. Aí eu segui minha vida, a pessoa seguiu a vida dela, a gente teve esse desencontro. Agora, 10 anos depois, que eu já tô casado, tal, não sei o quê, eu volto a ter contato com aquela pessoa de 10 anos atrás. E aí, então, agora, sendo que, sabe, eu tô preso naquela ideia. Aqui, o raciocínio é outro, porque aqui nunca aconteceu. Lá aconteceu, mas aconteceu 10 anos atrás. E aí eu fico com aquela ideia. A gente ficou 10 meses. 10 anos atrás, a gente se relacionou durante 10 meses. Agora, só porque eu tô com uma crise no meu casamento, eu volto... Então eu fico naquela ideia. Isso é péssimo. Agora, no caso aqui, nunca aconteceu. Então, eu vou ficar nesse mundo das ideias, no mundo da ideia. É horrível. Então, a chance de você ficar sempre alimentando isso é enorme. Então, por isso que sim, é mais fácil superar algo que você tentou e deu errado do que ficar nesse mundo das ideias. Então, eu disse que queria ir visitá-lo e que estava disposta a investir em nós. Ele me pareceu muito surpreso e logo começou a colocar empecilhos à minha visita. Isso somado ao fato dele sumir todas as noites e finais de semana. Foi só juntar as peças, né, André? Eu o questionei se ele estava namorando com alguém. Ele disse que ainda não oficialmente, mas estava conhecendo uma pessoa e que as coisas estavam bem intensas. Eu fiquei muito chateada e nervosa na hora. Falei que ele não devia ter vindo atrás de mim falar que sentia minha falta se já estava com alguém. Ele disse que estava seguindo a vida dele, que apesar do sentimento que tinha por mim, ele cansou de me esperar e não achava que um dia eu estaria disposta a tentar algo. Porque quando ele quis, eu não quis. E que eu estava sendo egoísta em não entendê-lo. Eu disse que entendia, mas que não poderia continuar nessa situação, que era o melhor nos afastarmos de forma permanente. Ele pediu para eu não me afastar, que eu o estava deixando confuso, que ele ainda não tinha nada sério com essa outra pessoa, mas precisava de um tempo para pôr os sentimentos dele em ordem. Eu disse que não poderia fazer isso, afinal o que ele estava me pedindo era para esperar ele decidir se gostava de mim ou de outra pessoa. Mas enquanto isso, continuaria com ela e eu aqui esperando por ele. Fez bem você de falar isso mesmo. Ou seja, não tem como você ficar esperando, porque o que ele estava pedindo é para que você ficasse esperando, porque ele ia ficar decidindo então para ver se ele gostava de você. Enquanto isso, ele ficava também com a outra pessoa. E aí, ele continuaria com ela e você aí esperando, né? Enquanto ele decide. Isso me magoou muito, apesar de que eu sempre soube que isso poderia acontecer. Saber que ele poderia ter sentimentos por outra pessoa me magoou profundamente, pois nesses 7 anos eu não tive nenhum relacionamento sério e nem ele. Talvez um pouco de ego esteja ajudando a me deixar ainda mais triste. Com certeza, né? O ego entra nessa parte. Olha, saber que ele poderia ter sentimentos por outra pessoa me magoou profundamente. Mas, gente, 7 anos, gente, vocês estão vendo como a gente às vezes insiste numa coisa que não faz muito sentido? Era uma questão de tempo para amanhã ou depois a pessoa desenvolver algo por alguém. Enfim, resolvi, mesmo ele não concordando, em cortar contato. Apaguei o número dele e bloqueei do Instagram, porque de fato não quero saber mais nada sobre a vida dele. Não nos falamos desde então, mas é inevitável. Eu tenho cada vez mais pensado nele, me apegando a algo que poderia ter sido e nunca foi, pensando que perdi o amor da minha vida. Ai, que amor da sua vida, querida. Ai, de repente se você tivesse ido lá para a cidade dele, já que você não é efetiva da prefeitura, se você tivesse ido lá, ou ele tivesse ido aí, porque já que ele trabalha em home office, ele poderia ter ido, não poderia? De repente, bem, com um mês, você já perceberia que você não ia suportar esse homem.
Então, tá vendo como a gente cria? Eu perdi o amor da minha vida. Eu nem sei, eu nem convivi com esse cara. E dessa vez eu sinto que ele não vai voltar. E assim como nunca consegui gostar de alguém mais do que gosto dele, talvez nunca goste. Não, sabe o que aconteceu, minha querida? É que você ficou alimentando isso aí, então na verdade você nem se abriu para de fato conhecer alguém. Essa é a verdade. Por quê? Porque queira ou não, eu deixo aqui essa portinha aberta, eu tô sempre aqui falando com essa outra pessoa, então eu nem me permito conhecer alguém. Então não é que eu não gostei de alguém como eu gostei dele, é que eu nem me permito isso. André, você acha que fiz certo em me afastar ou fui precipitada? Fez certo, fez certo. Ele já está lá, não está? Se aprofundando em conhecer outra pessoa, que já está se tornando sério. Às vezes penso em ir falar com ele de novo. Ai. Aí já está querendo ir atrás da humilhação. Né? Mas também não acho justo querer atrapalhar a chance que ele está tendo de viver algo real com outra pessoa. Mas também penso que quanto mais tempo passar, menos chances eu vou ter. Mas, minha querida, vai querer ter chance agora, sabe? Agora eu vou querer ter chance. Parece aqueles filmes de sessão da tarde, que depois então, aí eu vou, sabe? Pego o avião, vou lá bater lá no outro estado para falar com ele, e eu fico lá, aí depois ele fala que não, que ele está conhecendo alguém, aí a hora eu passo uma semana lá na cidade dele, aí a hora que eu de fato venho embora, cai a ficha, ele percebe que ele sempre gostou de mim, e que então, aí ele chega lá, termina com a namorada que ele tá, pega o carro e vai correndo com o carro para chegar na próxima estação rodoviária, que é onde o ônibus faz a parada, aí ele entra no ônibus e se declara para você. Que cena linda para filme, né? Então, e é isso que a gente fica às vezes alimentando dentro da nossa cabeça. Eu deveria tentar esquecê-lo de vez ou tentar retomar o contato? Esquecer, querida. Até porque durante 7 anos esse contato existiu bem. Então, se fosse para desenrolar, já tinha desenrolado. 7 anos, gente. Obrigado, André. Espero muito que você possa me ajudar. Eu realmente não sei o que fazer. Toca o barco, se permita conhecer alguém. Colocou o ponto final, já excluiu o número, bloqueou, não sei o quê? Então, agora encerra bem. Bate o último prego do caixão ali, enterra, e agora sim eu me permito. Mas no começo parece que ninguém tem graça. No começo é assim mesmo. Mas quanto mais eu entender que o defunto já está enterrado, amanhã ou depois a coisa começa a fluir. Porque eu me permiti. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração e, é claro, um forte abraço.